Seria, por exemplo, com a obrigação que nem sempre foi da sua história de que quem quer ser padre que seja solteiro, ou então de que quem quer ser padre seja necessariamente do sexo masculino. Como é que você vê isso? Outro dia eu estava dentro de um contexto de entrevista, eu falava justamente dessa questão e eu dizia que o celibato, ele deveria ser, continua sendo para nós uma experiência de liberdade. Quando eu fiquei padre, ninguém me obrigou a ser padre. Fiquei padre sabendo que o celibato fazia parte do pacote que eu estava escolhendo, né? Todo pacote tem possibilidades e restrições e é muito bom quando a gente vê restrição aos olhos dos outros como possibilidade para a gente. O que eu acredito, Jorge, que seja uma possível mudança, e eu creio que ela não iria ferir tanto, seria a possibilidade de a gente trabalhar com a possibilidade de ordenar homens casados. O celibato continua sendo uma opção para quem quer e a igreja trabalha com a ordenação de homens casados. E acolher quem foi padre e está casado hoje, se quiser voltar. Justamente. Há uma demanda grande sobre isso. Homens maravilhosos que, num determinado momento da vida, descobriram que o celibato não era mais natural na vida deles, que eles tinham o desejo de modificar essa opção, mas ao mesmo tempo gostariam de continuar sendo padres. O senhor acha que é mais deveria fácil, ter uma tolerância maior, sobretudo com os homens sérios, né? O senhor acha que é mais fácil essa questão da ordenação de padres casados, de homens casados que a liberação do celibato? Eu acho que não há necessidade da liberação do celibato pelos motivos cristológicos que estão teologicamente fundamentados, mas sobretudo porque eu acho que tem que ser continua sendo uma opção livre. Eu acho que na minha vida, por exemplo, sobretudo de homens sérios, você está se referindo à questão da pedofilia na igreja, que virou um drama para a igreja no mundo inteiro? Até mais que isso. Eu acho que até mais que isso. A pedofilia é uma chaga terrível que precisa ser curada com justiça e médicos, né? Médicos para os doentes, polícia para os criminosos. E eu creio que, quando eu digo homens sérios, eu estou me referindo a homens que verdadeiramente estejam comprometidos com um processo religioso que seja capaz de modificar a sociedade. Não estão para fazer negócio. Não, justamente. O comércio dentro da igreja é uma coisa pavorosa. A religião instrumentalizada como forma de poder, de dinheiro, isso é muito triste. Porque você tem a fé do povo sendo... Agora, isso é um assunto assim, polêmico. Por exemplo, como é que você, como um artista que vende livros, vende vídeos, que faz shows, lida com essa questão do mercado? Porque hoje você é um produto da igreja para a gravadora, né? Para a formação de capital, para obtenção de renda. Justamente. Como é que se lida com isso? Hoje, por exemplo, eu tenho muitas possibilidades hoje dentro do mercado fonográfico e literário, muito embora hoje com a pirataria a gente vende muito menos disso que em outros tempos, né? Mas eu tenho rendimentos e eu não vou fazer caridade às gravadoras. Então o que a gente faz? Eu tenho um escritório que trabalha já comigo desde o tempo que nós cantávamos só nas paróquias, só nas igrejas, são 15 anos de trabalho e graças a Deus hoje é a mesma consciência que eu tenho, o meu escritório tem também do meu trabalho. Então o que nós fazemos? Nós administramos todos os nossos rendimentos de maneira que nós possamos ajudar as instituições pelo Brasil afora, particularmente ajudar as instituições que estão na minha diocese e ao mesmo tempo eu sobreviver do meu trabalho. Eu não vou ser hipócrita. Quando você me pergunta se eu sou um homem rico, eu posso dizer que eu não sou um homem pobre. Não sou um homem rico, mas também não sou um homem pobre. Pobre é meu irmão, que vive de salário mínimo. Pobre é o meu vizinho, que muitas vezes não tem as mesmas possibilidades que eu tenho. E graças a Deus, por ter uma família simples, o meu primeiro compromisso, quando eu comecei a ter possibilidades, foi justamente ajudar os meus mais próximos e os meus não próximos também. Porque eu acho que é fácil a gente querer ajudar minha mãe, mas também ajudar aquele que eu nunca vi o rosto, daquela instituição que eu nunca vou ter a oportunidade de cruzar as portas, mas de alguma maneira saber que o meu trabalho chega lá. Voltando um pouquinho. Vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com a entrevista com o padre Fábio de Mello. Até já.
Estamos de volta com 3 a 1, que hoje entrevista o padre Fábio de Mello. Para participar dessa conversa, convidamos Jorge Cláudio Ribeiro, jornalista e teólogo, e Fúvio Gianella, editor da revista Família Cristã. Antes nós vamos assistir mais uma pergunta de telespectador. Padre Fábio de Mello, você é contra o aborto em qualquer situação, sem exceções? Sem exceções, sem exceções. Sou radicalmente contra o aborto. Nem as legais? Nem as legais. Nem as que estão... Eu acho que é muito complicado você decidir sobre uma vida que não é você, né? Acho que essa coisa da identificação direta, o meu filho e eu, não são duas vidas diferentes e esse tema foi recentemente muito trabalhado na questão da campanha eleitoral recente que a gente teve. Você acha que a posição da igreja, o posicionamento de alguns bispos, você acha que foi da maneira correta? Esse assunto deveria ser trazido da maneira como foi? Eu acho que foi importante, eu acho que foi importante a questão. Eu condeno totalmente os ataques pessoais que foi um campo de batalha. A internet se transformou num campo de batalha. Agora, eu achei muito interessante para que o presidente, então agora a nossa presidente Dilma Rousseff, pudesse saber que ela vai governar uma nação católica, uma nação cristã. E que o aborto é uma questão que realmente causa muito repúdio na sociedade. Você não me respondeu sobre a mulher. A mulher, você acha que a mulher devia ser padre? Você me coloca numa situação difícil, hein, Jorge? Que sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Ué, você pode ter opinião, né? Não, claro. A Constituição garante. Eu vou dizer para você que eu sinto falta da presença feminina na igreja. Eu acho que faz uma falta danada. Eu acho que o ministério sacerdotal exercido pelos homens, ele é histórico, nasce a partir e tem fundamentos teológicos para isso. Agora, eu particularmente sinto muita falta da presença da mulher de maneira mais expressiva dentro da igreja. A igreja discrimina a mulher, na sua visão? A estrutura, a hierarquia da igreja? Em muitas situações eu vejo, não a igreja, eu vejo situações particulares em que as mulheres são muito discriminadas. Agora, há mulheres que se destacaram da igreja e adquiriram uma autoridade enorme, né? Por exemplo, Madre Teresa é um caso típico, assim, de uma pessoa que... É um sacerdócio, né? Que fazia, vamos dizer assim, sombra ao Papa, de certa forma, né? Pela importância que ela Aliás, tinha. eu diria que ela está, para este século, com uma importância que a gente ainda não sabe nem mensurar, né? Tamanha a desenvoltura religiosa, sacerdotal que essa mulher exerceu no tempo. Agora, um outro assunto assim que eu acho que é um assunto que tem a ver no dia a dia das pessoas e que tem muito a ver com a igreja, que é a questão da esmola. Um dá a sopa, o outro dá uma roupa, o outro dá uma esmola, o outro dá o café da manhã, ninguém toma conta, ninguém é responsável pela reintegração daquela pessoa à sociedade. Eu acho que essa sensibilidade social, ela faz parte de toda a fé que é madura. E aí, se você pode até tirar a dimensão religiosa, a fé na humanidade, ela tem que comportar o amor e o respeito aos menos favorecidos. E eu acredito que dentro do meu contexto cristão, eu vejo uma urgência mesmo em eleger instituições que possam ser assistidas, mas ao mesmo tempo que essa assistência passe também pelo processo da mudança. A pessoa está com fome, você precisa ajudá-la a saciar aquela fome. Mas muito mais que saciar essa fome é oferecer oportunidades para que as pessoas saiam da sua condição de pobreza. Você sabe que eu enfrento isso numa situação muito particular com a minha família, com as pessoas que estão diretamente ligadas a mim. É muito fácil a gente acostumar as pessoas a você, a sua caridade. Mesada. É horrível isso. Isso vai se transformando num ônus para a gente, porque daqui a pouco você não tem mais o direito de morrer. Eu acho que é tão bom de ter o direito de morrer, não é? Você saber que você vai morrer e que as coisas vão continuar sem você, não é verdade? Bota para frente Bota isso. Bota para frente. Mas é muito bom a gente ter agora. Esse direito de morrer. E eu acho que o direito de morrer está diretamente associado a gente fazer as coisas certas. Eu ajudar do jeito certo. Então eu estou ajudando meu irmão, mas eu quero que ele também me ajude a ajudá-lo.
eu estou ajudando um sobrinho, pelo amor de Deus, faça o seu esforço, vai estudar, modifica um pouco a sua estrutura de vida. Porque eu tenho muito medo do assistencialismo. Acho que a manutenção da pobreza, isso gera uma pobreza ainda maior. Você tem um contato enorme com o povo brasileiro. O que você diria a uma presidente que vai assumir quanto às necessidades do povo brasileiro? Quer dizer, qual é a tua sensibilidade das maiores necessidades que o nosso povo tem? Eu acho que eu vou cair no senso comum, Jorge, porque eu acredito que só a educação pode mudar o país. Eu acho que uma educação comprometida com a totalidade do humano mesmo. Uma educação que favoreça o ensino técnico, que favoreça a absorção de valores, de cidadania. Eu vejo que por muitos lugares por onde a gente anda, em muitos lugares por onde a gente anda, o grande problema é que as pessoas não estão preparadas pela cidadania. A mentalidade que ainda prevalece no Brasil é muito triste. É aquele proveito próprio, eu quero isso porque vai me favorecer. Eu acho que o grande desafio hoje da nossa presidente é estabelecer um plano de educação que possa fazer as pessoas saírem da miséria, mas ao mesmo tempo que possa dar a elas um conceito de cidadania real, concreto, encarnado, para que esse país continue mudando nas suas raízes. Você tem assim, algum tipo de atração pela política? Você está ali no limiar da política, né? Eu queria justamente perguntar isso, Azevedo. Na beira do Rubicão. Só aproveitando, aproveitando a tua pergunta e colocando também nessa sequência, a igreja, essa relação da fé e política na igreja. Aliás, tem até pastoral fé e política. Como é que você vê essa questão da política, o envolvimento da igreja na política, eu acho que dos religiosos? É importante demais que a gente trabalhe para que as pessoas saibam escolher bem os seus candidatos. Eu acho que está diretamente ligado a isso que a gente falava anteriormente, né? A minha consciência de fé, a minha experiência de fé tem que me levar a assumir uma posição dentro da sociedade. Eu acho que essa transposição é muito difícil, fazer essa ponte entre cultura e fé, porque essa travessia é muito perigosa. Ela pode ficar muito partidária, digamos assim, né? Eu posso, porque sou padre, querer assumir ou então achar que eu tenho o direito de dizer aos meus fiéis em quem eles devem votar. Isso não é verdade. Por exemplo, qual é a tua relação com o Frei Beto, que é vamos dizer assim, uma figura metida na política, e nas artes. E nas artes. Como é que eu é digo você? pelo ser humano que eu sempre admirei profundamente. Vocês conversam? Nunca tive oportunidade de encontrar-me com ele. Mas desde menino, você já pensou, por exemplo, na possibilidade de ter um diálogo com ele e pudesse transformar isso num livro? Seria interessante, eu tenho curiosidade de ver um diálogo. Seria um prazer. Eu tenho uma admiração profunda por todos aqueles que souberam levar a igreja com inteligência. Você tem uma ambição de virar santo um dia e tal, ou você é padre um dia de cada vez? Porque os pecados estão aí para todo lado, né? Quando fala de santidade. Quem O problema é que eu sou barroco e quando você fala de santidade, eu me recordo dos santos da minha igreja, com aquela cara esquisita, com aspecto sofrido, desanimado. Por isso que eu sou adepto do neobarroco agora, porque já dá uma felicidade maior no rosto, né? Eu acredito que a santidade, para mim, eu sempre faço o esforço de compreender a santidade como um processo de melhoria.